Olá, você sabe quais são os três indicadores financeiros essenciais para o gerenciamento de qualquer empresa? Eu sou Júlio Santos, eu sou especialista em educação financeira empresarial e eu quero falar sobre este assunto hoje com você. Muitos empresários não se preocupam com os indicadores financeiros e é isso um dos grandes elementos que causam problemas nas empresas. Para eu ilustrar a importância do instrumento financeiro, eu quero fazer uma analogia com você. Vamos imaginar que a sua empresa seja um avião e você é o piloto desse avião, certo? E aí eu estava pesquisando, os aviões eles têm 6 instrumentos que são essenciais. É o chamado Six-Pack. Eu fiz um pequeno estudo, eu selecionei 3 para mencionar para você, para a gente entender sobre a importância de cada um e depois relacionar com o nosso assunto, com o gerenciamento da empresa. O primeiro instrumento necessário para você pilotar um avião é o velocímetro. Parece óbvio, não só até para pilotar um carro, o velocímetro é essencial. Imagine você lá no céu, né, pilotando uma aeronave a 500 km por hora, você está olhando ali 500 km por hora, mas existe um defeito nesse velocímetro e você está na verdade a 700. O que vai acontecer? Então é isso que acontece muito nas empresas. Veja, tem muitas empresas que até têm o indicador financeiro, mas o indicador financeiro está muito mal calibrado. Ou seja, não vai ajudar muito. Tudo bem? Não ter é péssimo, é horrível. Mas ter e ter mal calibrado também não ajuda muito. Eu achei interessante que no velocímetro do avião, ele não tem só os números ali. Ele tem algumas cores, tem branco, tem verde, tem amarelo. E essas cores, elas também têm uma função. Então, o que eu quero trazer para você? O indicador financeiro ele tem que ter uma funcionalidade na empresa. Então, eu vi, por exemplo, a cor verde, quando o avião está ali na velocidade, naquela cor verde, significa que é a velocidade ideal na maior parte do voo. Agora, quando o velocímetro, o ponteiro está no amarelo, aquela velocidade não pode existir, ele não pode estar atingindo aquela velocidade. A cor branca, por exemplo, ela indica que é o momento onde você pode baixar os flaps, que é o momento de pousar especialmente, né? Então veja, tudo isso tem um motivo, não é uma perfumaria, né? Aquelas cores, o próprio instrumento. Então, dentro da empresa, o indicador não é uma burocracia também, não é uma coisa chata, não é uma coisa que você tem que ter, por exemplo, para satisfazer as necessidades contábeis e por aí vai. Então, eu estou falando aqui de indicadores financeiros necessários para eu conduzir o meu negócio, certo? Então, nós falamos aí do velocímetro. Tem um outro instrumento no avião, que é o horizonte artificial. Muito interessante também esse instrumento. Ele é um círculo dividido bem ao meio, assim como se fosse um nível. Da metade para baixo, ele é marrom. Da metade para cima, ele é azul. E o que ele representa? Da metade para baixo, ele representa a Terra. Da metade para cima, o céu. E o piloto ele tem sempre que manter o avião nivelado ali, naquele equilíbrio, certo? Isso é essencial, especialmente quando o piloto está conduzindo a aeronave por instrumentos. Tá? Então, volta a dizer, as cores elas têm um papel ali, têm uma função. E existe uma maneira de usar esse instrumento. Aquele instrumento não está de enfeite em todo o painel do avião. E existe um terceiro instrumento, que é o altímetro. Também, parece óbvio, ele indica a altitude do avião, mas eu verifiquei que ele é especialmente importante na hora de pousar. Porque o piloto, quando ele começa a pousar, esse altímetro vai mostrando a que altura ele está da Terra. E à medida que ele vai chegando, ele precisa ter essa noção. Imagine que verifique no momento que ele está a 50 metros do solo e, na verdade, ele está a apenas 30. Ele vai se chocar contra o solo. Tudo bem? Então veja o que eu quis trazer para exemplificar que os instrumentos, os indicadores, eles são essenciais para a condução, no caso do avião, certo? E no caso das empresas. Então eu vou chegar agora e vamos falar dos 3 instrumentos que eu diria que são essenciais para você gerenciar a sua empresa e que muitas vezes é desprezado. Muitas empresas até têm, mas tem daquela forma, mal feito, mal calibrado, mal estruturado, mal alimentado. O primeiro indicador financeiro, que é esse instrumento, é o fluxo de caixa. Ele é essencial. Parece óbvio, mas na verdade, o que eu quero dizer? Eu
quero dizer da função do fluxo de caixa. Então não é ter um fluxo de caixa. Ter por ter não resolve. Né? E um grande erro é você pegar também modelos pela internet, por aí, e adaptar à sua realidade. Esse é um grande erro. Importante. Cada empresa é como se fosse um avião personalizado. Então cada empresa ela tem que ter um painel construído de acordo com a sua necessidade. Então assim como você tem aviões de grande porte, aviões de pequeno porte, você tem um planador, você tem vários tipos. A sua empresa também ela tem uma característica muito própria. Então esse painel ele tem que ser adaptado e contemplado à sua realidade. Então, volto a dizer, o grande erro das empresas, não, eu tenho, mas você tem, ele não está sendo útil para te dar a informação que você precisa. Certo? Bom, falamos do primeiro instrumento, que é fluxo de caixa. Existe um segundo instrumento que ele está diretamente relacionado com o fluxo de caixa. E ele é também muito importante. Que é o quê? O capital de giro. E o que eu preciso do capital de giro? Eu preciso identificar a minha disponibilidade e confrontar com a minha necessidade. Você percebe? Então veja só. Então não é apenas uma fórmula. E isso vai depender do meu fluxo de caixa. Tá? Então, de um lado, esse meu indicador, ele tem que mostrar quanto que eu tenho disponível de capital de giro, e do outro lado, quanto que eu necessito de capital de giro. Porque o que acontece? Imagine que a empresa tenha excesso de capital. Isso acontece sempre. Existem momentos que a empresa está indo muito bem, ela está vendendo muito bem, ela está com um processo de muita lucratividade. Então está sobrando capital de giro. Só que se ela não sabe calibrar qual que é a sua real necessidade, o que vai acontecer? Ela vai usar mal esse dinheiro. Ela vai usar mal para um investimento novo, ela vai montar um espaço novo, ela vai colocar isso no bolso dos sócios, ela vai tomar decisões estratégicas erradas, porque não está faltando dinheiro, está sobrando dinheiro. Então, às vezes, ela vai calibrar mal o preço, ela vai investir num produto novo que vai trazer grande custo, e por aí vai. Então, veja, o papel desse indicador ele é essencial para todo um conjunto de decisões. Aliás, esses 3 indicadores, eles são essenciais para a tomada de decisão. O que acontece? O empresário ele toma decisões erradas porque ele não tem a informação certa. E aí a coisa começa a se complicar. Bom, esses 2 elementos eles estão muito juntos, muito casados. Ou seja, se um não existe, ou se um está mal feito, ele vai prejudicar o outro. Tá bom? Agora existe um terceiro instrumento, que é essencial. E o muito legal desse terceiro instrumento é que ele consegue, quando ele é bem dimensionado, quando ele é bem elaborado, ele inclui os 2 anteriores. Então, esse painel, esse terceiro indicador, é o que eu chamo de painel financeiro integrado. Okay? Em alguns lugares vai ser chamado painel gerencial, relatório gerencial, mas volto a dizer, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele precisa ser bem calibrado e ele tem exatamente funções certas, dados adequados, estruturação adequada, então não é qualquer relatório gerencial. Eu vejo que existem muitos erros conceituais que são apregoados por aí, e aí a pessoa, com base no conceito, ela constrói o seu painel e vai dar errado. Vou te dar um exemplo bem simples. O conceito de custo fixo e custo variável, ele é relativo em várias situações. Então, o empresário, não, tudo ele vai, custo fixo e custo variável. Não é bem assim. Às vezes, para uma empresa, o que é custo fixo, para outra é um custo variável, e vice-versa. Tudo bem? Vamos dar um exemplo aqui, claro. Então, despesa com marketing. Então, à medida que você investe em marketing, isso gera venda. Então, em princípio, isso é um custo variável. Mas imagine que a empresa, todo santo mês, ela investe R$10.000 com marketing, independente do aumento ou diminuição de vendas. Então, isso não é um custo variável, isso é um custo fixo. Então, quando você estrutura esse painel gerencial, ele tem que ter uma conformidade. Ele tem que ter uma adequação conceitual. Agora, quando ele é bem feito, ele, como eu disse, ele consegue incluir fluxo de caixa e capital de giro. Então, você numa única tela, num único indicador, você enxerga tudo. Então, esse painel, como é que ele deve ser construído? Primeiro, ele vai te mostrar o ano corrente, de janeiro a dezembro. Essa é a primeira função. Então, esse painel tem que ter os 12 meses do ano.
E aí a maneira como é distribuído, como eu disse, a categorização, a distribuição, a maneira como você organiza. Quando eu vou numa empresa, a gente constrói e faz subdivisões, faz adequações, porque é muito individual. Ora, quando você faz isso e tem um ano, importante, qual a informação que você vai ter ali? É o que foi realizado dentro daquele mês. Tudo que saiu efetivamente e tudo que entrou efetivamente na devida classificação. E aí tudo aquilo integrado, ele vai permitir que você visualize o resultado no ano, o resultado no semestre, o resultado no trimestre e o resultado no mês. Então ele te permite ali várias visualizações em tempo real, olhando para trás, para o retrovisor, projetando à sua frente, e você tem muito mais segurança para uma série de questões. E esse painel, como eu disse, ele te permite enxergar exatamente como é que está o seu fluxo de caixa. Ele permite identificar qual que é a sua necessidade ou o seu excesso de capital de giro. E aí, tendo isso, você acaba pilotando melhor o seu negócio. Ele fica quase no piloto automático. Quando esse painel ele é muito bem feito, você entra no piloto automático. O que eu quero dizer com isso? Você leva muito pouco tempo para gerenciar. Então vamos imaginar o avião. Quando o piloto vai levantar voo, ele começa lá, confere aqui, confere ali e tal, ele tem o copiloto, fica toda aquela aquilo ali. Então quando você tem um painel gerencial bem feito, você vai chegar de manhã, das 8 às 8h30 no máximo, exagerando muito, você vai checar tudo, olhou os números e tal, uma série de informações, seu capital de giro, seu fluxo de caixa, um pouco de... Aparece tudo ali, aparece tudo, relacionamento com o banco, possibilidades futuras, pendências do passado. E aí, assim, o piloto, toda vez que ele vai decolar, ele repete o processo, não é assim? Na empresa também. Na empresa, todo dia você tem que ser... Mas uma vez feito, conferiu tudo, vai dar tudo certo. Tudo bem? Então é isso que eu quero te dizer. É importante. Nós temos uma cultura muito burocratizada de um lado, muito acadêmica de outro lado. Então fica se falando um monte de conceito. A margem de contribuição, o EBITDA, o DRE, por exemplo. Então, esse painel financeiro não é DRE. DRE ele é insuficiente para você pilotar com destreza a sua empresa. Mas tem muitas empresas que fazem isso. E dá certo. Mas por que dá certo? Na verdade dá certo porque ela tem excesso de capital de giro. Ela tem dinheiro sobrando. Então, como ela está muito bem, ela não percebe ver. O problema é quando vem uma crise, o problema é quando as vendas começam a cair, e aí fica bem claro. Só que no momento que estava sobrando o capital de giro, ela não se preparou. É o que mais acontece por aí. Nós vimos aí com a pandemia a quantidade de empresas que fecharam, empresas boas, empresas saudáveis, mas exatamente porque ela não soube calibrar e identificar essas suas necessidades. Em outras palavras, ela não tinha instrumentos adequados de gerenciamento. Ou se tinha, número 1, estava incompleto, número 2, podia até estar completo, mas ele não sabia ler, que é um outro problema. Não adianta você ser um piloto e você não entender o papel de cada instrumento ali, porque as informações elas trabalham em conjunto, certo? Bom, diante disso, eu espero que tenha tido sentido para você de maneira simples. É claro que gerenciar uma empresa exige grande responsabilidade, grandes desafios. Mas o que eu quero dizer? Às vezes se torna complicado exatamente porque você não tem metodologia, porque você não tem conceito, e aí você fica perdido. Um outro erro também pega um pouco da metodologia daqui, pega um pouco da metodologia dali, e aí você faz aquele Frankenstein financeiro também. Então, se você quer aprender a ter um painel otimizado, um painel excelente e adequado para a sua empresa, eu posso te ajudar. Então, durante esses 12 anos de consultoria financeira, não só para pessoas físicas, mas também para empresas, eu desenvolvi alguns painéis e no caso de empresa nós criamos esse painel financeiro integrado. Ele já tem uma padronização, uma base, uma estrutura para o qual ele vai ser construído e a partir daí é possível fazer essa personalização como eu te disse. Então se você quer, entre em contato conosco e eu vou não só te fornecer a base do seu painel financeiro, mas também eu vou te capacitar
para construir e depois ler esses indicadores financeiros para, como eu disse, você pilotar com maestria o seu negócio. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe também, faça o seu comentário, dê a sua opinião sobre isso que eu estou falando e também sugira outros temas para a gente falar aqui no canal. Tem outros temas já programados para você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.